Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou vindo com um tema muito importantíssimo, independentemente da área que vocês aí trabalhem, advogados, advogadas, privados ou públicos, juízes, magistrados, estudantes, que tem a ver com as chamadas cláusulas gerais ou cláusulas abertas, ou ainda também denominada de conceitos indeterminados. Vejam bem, boa-fé objetiva, função social do contrato, dignidade da pessoa humana, certo? Abuso do direito. Temos aí uma infinidade dessas expressões, correto? Nós sabemos que a violação à boa-fé objetiva pode ter uma influência decisiva em um contrato, a sua revisão ou até a sua resolução, se for o caso. Nós sabemos, por exemplo, que a cobrança de uma dívida, dependendo de como se der o exercício deste direito de cobrança, que ninguém duvida que exista, possa acarretar violação a direito da personalidade do devedor, exatamente por um constrangimento, por uma ofensa, ok? Por insistências quase que diárias, e que venha então a lesar seus direitos da personalidade e, consequentemente, tenha alguma consequência em sua dignidade da pessoa humana, se analisarmos a questão posta em nível constitucional. Mas justamente por serem cláusulas abertas, por serem conceitos indeterminados, e o Sérgio Cavalieri Filho nos diz muito, que se trata de uma moldura que cabe ao juiz pintá-la. Não podemos perder de vista, e isso é importantíssima a atuação no processo civil, em uma sustentação oral, em um parecer, que exatamente por se tratarem de conceitos indeterminados, a pergunta que eu faço para vocês e que nós temos que responder adequadamente é: no caso concreto, se tratarmos, por exemplo, da violação à boa-fé objetiva, onde está configurada a violação da boa-fé objetiva? Num contrato envolvendo revisional de juros bancários, onde o autor diz que há violação à boa-fé objetiva, à função social, e junta lá 40 emendas, certo? Como se o juiz que está vinculado ao processo, está conduzindo, não soubesse do que se trata. Então, pessoal, vejam, nós temos que saber e contextualizar o suporte fático da norma. Violação à boa-fé objetiva, por exemplo, há uma reparação civil, há uma revisional do contrato, há um dano imaterial lá no direito de família, por exemplo, pelo descumprimento do dever de fidelidade recíproca. Não é porque se tratam de cláusulas abertas que o suporte fático de sua violação ou incidência não exista, mas é que aí nós temos uma questão mais abstrata, mais genérica, correto? Diferentemente do que ocorre com o inadimplemento contratual, que acarreta, por exemplo, ou pode acarretar a resolução do contrato ou sua execução lá nos termos do 475 do Código Civil. Isso deve ficar em mente, nós temos que ter a exata compreensão destes significados, ok? Porque em uma situação, a boa-fé objetiva, se violada, causa determinada consequência. Em outra, mesmo que eu insista em sua violação, pode o juiz entender que não se trata de violação, justamente pelo réu ter o direito de cobrar o autor da ação, cujas obrigações estão vencidas. E a forma como ele vem cobrando não se trata, de nenhuma forma de exercício abusivo deste direito. Então fiquem atentos a essas questões, fiquem atentos ao que significa uma cláusula geral em termos doutrinários, infraconstitucionais, apontando a legislação, e também, evidentemente, na seara constitucional, quando for o caso, mas vamos contextualizá-la no caso concreto. Não basta trazer doutrina, nós temos doutrina de excelência, que trata destes temas sobre função social, abuso do direito. Não vou falar os nomes aqui porque talvez eu peque em esquecendo algum grande autor, e não é essa a questão. A questão é no caso concreto, onde estaria
comprovada esta violação. Bom, se eu fiz todo o esforço em construir neste sentido e apontei nos autos, agora eu tenho que ficar o quê? Aguardando a manifestação do juiz. E se eu estou fazendo a contestação e vejo, por outro lado, que o autor insiste na violação a estas cláusulas, a pergunta que tem que ser feita e respondida pelo autor é: cadê ou onde está a comprovação da violação desta cláusula? Correto? Volto a dizer, não é porque não se trata, ou melhor, porque se trata exatamente de algo mais abstrato, mais genérico, que sua comprovação fique no campo da abstração. Não. Se a causa de pedir tem, como fundamento a violação à função social do contrato, prova desta violação. Se a causa de pedir tem como ofensa à dignidade da pessoa humana, uma reparação, por exemplo, prova desta afirmação. Alegar e não provar é exatamente ou tem a mesma consequência do que há de não alegar. Certo, meus caros e minhas caras? Não esqueçam, isso é uma situação extremamente importante, tem que ser tratada com uma devida técnica, certo? E aí, feito isso, nós aguardamos então a consideração do magistrado ou da magistrada que estiver conduzindo o processo, que for então o julgador, a julgadora, certo? Nos despedimos por aqui e nos vemos em seguida. Um abraço a todos.